capítulo 22. Glórias a Deus, aleluias. Gênesis é muito difícil de achar, né, pastor? Gênesis, capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 3. Gênesis 22, a partir do versículo 3. E a palavra nos diz assim: E então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. O 3º dia, levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e fendeu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, bendito seja o Senhor. Bendito sejas tu, ó Pai, ó Eterno, pela tua palavra, que ela é eterna, o mundo, tudo passará, mas a tua palavra não haverá de passar. E é por isso que nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra está aqui, a tua palavra está no coração da tua igreja, daqueles que ouvem, e nós te agradecemos. Abre o nosso entendimento, Senhor. Fala ainda um pouquinho mais ao nosso coração. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Podem se sentar. Glória a Deus. Bem, meus amados, a palavra nos diz que depois de tantos erros, depois de tantos equívocos que Abraão cometeu,
Deus ainda tinha uma bênção para a vida de Abraão. Na verdade, tudo vai começar no capítulo 17. Ali, Deus chama Abraão, na verdade ainda Abrão, e diz para ele assim: Abraão, eu tenho uma bênção para te dar, mas você vai ter que fazer duas coisas. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, porque, na verdade, nós vamos ver que Abraão precisava andar. Mas será possível que ele ainda não andava na presença de Deus desde que ele tinha saído daquele lugar de devassidão, de idolatria? Andava, mas faltava uma coisa. Deus não estava falando de uma perfeição humana. Deus estava falando, na verdade, essa palavra no hebraico, perfeito, significa inteiro, completo. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós queremos andar, mas andar segundo o nosso próprio entendimento. Às vezes, muitas vezes, nós somos levados a fazer coisas segundo a nossa própria vontade. E Deus, naquele momento, estava falando com Abraão: Abraão, eu preciso de você inteiro. Eu não quero você caminhando apenas uma parte, mas eu quero que você caminhe por inteiro na minha presença. Então, caminhar na presença de Deus é você caminhar por inteiro, mente, corpo e alma. Você caminhar por inteiro. E assim você vai caminhando na presença do Senhor. E aí o que acontece, irmãos? Que quando Deus tem uma promessa para nós, e aí nós vamos chegar aqui, por quê? Porque depois do capítulo 17, nós vamos ver que Abraão ele entra numa crise. Uma crise que quase custa a vida dele, quase custa a vida da mulher dele. Abraão é obrigado a mentir. Então, várias coisas vão acontecendo. Até que o Senhor requer de Abraão uma dádiva. O Senhor deu um filho para Abraão, que era Isaac. Mas o Senhor requer de Abraão uma dádiva. Era justamente esse filho. Aquilo que ele tinha de mais precioso para ele era esse filho. Então, por quê? Porque quando Deus faz uma promessa para nós, irmãos, Deus sempre vai nos requerer alguma coisa. E aquilo que o Senhor requer de Abraão aqui é que ele estivesse numa posição. É que ele estivesse num determinado lugar. Porque quando Deus te faz uma promessa, na verdade, o que você precisa fazer imediatamente é se colocar numa posição, na posição certa. Por quê? Porque quando Deus te procurar, para Ele te abençoar, liberar a bênção sobre a sua vida, Ele precisa te achar lá, naquela posição que Ele quer que você esteja. Então, meus amados, nós vamos ver que Abraão, a partir daquele momento, ele começa a buscar essa posição. Porque, infelizmente, tem pessoas que querem fazer qualquer coisa que dá na telha e depois quer que Deus abençoe de qualquer jeito. E as coisas não são assim. Então, Abraão, ele começa, então, a buscar ali uma direção. Ele vai buscar a posição certa. Sabe como? Na consagração. Abraão, ele levanta de madrugada. E a palavra diz que no terceiro dia Abraão vê o lugar de longe. Sabe por quê? Porque quando você confia, Deus permite que você enxergue de longe o lugar da sua vitória. Por que de longe? Porque você vai enxergar com a alma. Na verdade, está longe, mas os olhos da fé estão na alma.
é uma certeza inexplicável. Você simplesmente não sabe, mas você apenas percebe que você precisa suportar, que você precisa resistir, e você sabe, porque a bênção está lá. Você sabe que mais dia menos dia a bênção vai chegar, porque a bênção está lá. Ela já foi decretada pelo Senhor. Então, você caminha e Deus vai sustentando a sua vida. Deus vai te dando a provisão. Sabe por quê, irmãos? Assim como Deus fez com Abraão. Deus vai liberando a sua provisão. Deus não nos chama para uma caminhada sozinhos. Não. O Senhor vai caminhando com Ele. O Senhor vai caminhando com a gente. Na verdade, na nossa frente. Sabe por quê, irmãos? Porque o importante não é o objetivo. O importante é a jornada. Porque o objetivo traz o alívio, mas o crescimento e o aprendizado só vem com a jornada. Observem bem que eu falei os olhos da alma. Eu falei enxergar com a alma, porque os olhos da fé estão na alma. E você olha aqui no versículo 5, você vai ver Abraão enxergando aqui, você vai ver. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Ora, será que isso seria possível? Ora, Deus já havia requerido de Abraão que ele levasse o filho dele e desse em holocausto, e fosse sacrificado. Mas será possível? Não, porque Abraão não sabia. Mas ele tinha aqui dentro, bem aqui no fundo da alma dele, que alguma coisa sobrenatural ia acontecer. Isso que se chama enxergar com os olhos da fé. Os olhos da fé estão na alma que tem um compromisso, que é relacionada, que se relaciona com Deus. Então essa certeza vem justamente dessa visão. E aí a palavra diz que Abraão vai caminhando. E ele chega no lugar, ele chega na posição que Deus queria. E o que acontece no lugar, na posição que Deus queria de Abraão? Primeira coisa que ele faz, irmãos, é um altar. Primeira coisa que Abraão vai fazer ali é um altar. Por quê? Porque o altar é um lugar de entrega. O altar é um lugar de confiar. E qual é o maior de todos os altares que nós podemos construir para Deus? É a nossa vida. O maior de todos os altares está na nossa vida. Então, nós vamos ver que a primeira coisa que Abraão faz é pegar as pedras e levantar o altar com as pedras. E o que isso nos diz? O que as pedras vão nos falar? Na verdade, meus irmãos, as pedras, o altar, ele tinha alguns elementos. Antes de falar das pedras, eu preciso dizer que o altar tinha alguns elementos. Eram as pedras, a lenha, o cutelo, o fogo e a vítima. Estes eram os elementos do altar. E aí, quando você vê, Abraão começa a colocar as pedras. E nós sabemos que ele não teria tempo de ficar acertando, lapidando as pedras, para ficar tudo certinho em cima da outra. Eram pedras irregulares, que eram colocadas, que eram encaixadas. Então, meus irmãos, você começa a levar as pedras, você começa a levar a dor, você começa a levar o sofrimento, você começa a levar a humilhação. E assim, você vai construindo um altar para o Senhor,
sua vida. Você vai entregar para o Senhor o peso. Porque esse foi o convite que o Senhor Jesus, aleluia, fez para nós. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você começa a construir esse altar. Porque a forma inequívoca que Deus tem para se manifestar na nossa vida é justamente naquilo que nós não temos condições de fazer. Porque a palavra diz, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Então você vai levando a dor, você vai levando o cansaço, você vai levando a fraqueza, você vai levando a doença, você vai levando as portas que se fecharam, você vai levando a falta de direção, você vai levando tudo isso e constrói um altar. Para quê? Para que o Senhor se manifeste sobre essas coisas, sobre tudo isso. E aí você vai empilhando. Cada dia você vai empilhando e vai chorando. Vai empilhando. Você vai colocando tudo isso ali para o Senhor. O segundo elemento é a lenha. Por que a lenha? A lenha, biblicamente e também fisicamente, a lenha é combustível. Sem lenha, você não faz fogo. Então a lenha fala do quê? A lenha fala da oração. A lenha vai nos falar da súplica. Você vai aprender a levar ao Senhor as suas petições através da súplica, da oração, a ação de graças. É assim que o apóstolo fala. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, todas as vossas petições sejam apresentadas diante de Deus em oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, uma coisa é Deus atender, outra coisa é o Senhor responder. Quando Deus atende, é quando Ele está te dando aquilo que você está pedindo. Mas quando Deus responde, é o efeito imediato da oração. E quando você ora, Deus responde. Porque você dobra com peso e quando você levanta, você já levanta sem aquele peso, você já levanta leve. Você já levanta sabendo que a partir daquele momento o problema não é mais seu. O problema já foi entregue para quem tem todo o poder nos céus e na terra para resolver, para encaminhar, para providenciar aquilo que é melhor para a sua vida. O outro elemento é o cutelo. O que é o cutelo? Cutelo é um instrumento de corte. E a Bíblia vai nos falar ali em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Então, na verdade, o cutelo, ele está falando justamente da palavra. A palavra que corta, a palavra que penetra. Ele vai falar justamente daquilo que nós vamos receber de Deus. A palavra vai penetrando na nossa vida. E à medida que a palavra vai penetrando na nossa vida, nós vamos recebendo alguma coisa de Deus. É como se fosse, irmãos, uma transfusão de sangue. À medida que o sangue vai entrando, à medida que o soro vai entrando, nós vamos recebendo os benefícios daquela transferência. Então a palavra de Deus, ela vai transferindo toda a vida que existe nessa palavra. A vida que existe no sangue do Senhor Jesus. Então a palavra, ela precisa estar dentro de você, para que o poder dessa palavra possa agir também na sua vida. E é a partir daí que a palavra vai transformando.
É a partir daí que a palavra vai moldando. É a partir daí que a palavra vai te sustentando. É a partir daí que essa palavra vai te animando. É a partir daí que essa palavra vai te consolar, vai te confortar, vai te direcionar. Ela vai fazendo em você alguma coisa que ninguém pode fazer. Que nada pode fazer. O outro elemento é o fogo. Por que o fogo? Porque o fogo, normalmente, é um elemento natural que serve para consumir. Sim, mas o fogo também, ele serve para purificar. Então, na verdade, o fogo é aquilo que queima. É aquilo que consome, mas também é aquilo que purifica. Então nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos falando do agir do Espírito Santo. É o fogo. O fogo também que ilumina. O fogo que dá a direção. Então, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. É a candeia que precisava ficar colocada no lugar principal da casa. É a candeia sem a qual, quando as pessoas saíam, se não tivesse a candeia, elas não enxergariam, porque de noite você não enxerga. Então o fogo fala também da direção que o Espírito Santo vem trazer para a nossa vida. Amém. Fala daquilo que o Espírito Santo queima. Queima aquilo que não serve. Queima aquilo que atrapalha. Queima aquilo que apodrece. Aquilo que Deus não se agrada. Mas também traz a instrução. É o ensino do Espírito Santo. Tudo isso está aqui embutido. Tudo isso nos fala através do fogo. E o outro elemento, que é a vítima. O outro elemento do altar é a vítima. A vítima somos nós mesmos. É o ato de entrega. É o ato maior de entrega total. Ou seja, você se entrega, obedece e você espera que através dessa entrega, que através dessa obediência, o Cordeiro se manifeste. Então, na verdade, o Cordeiro vai se manifestar no altar da sua vida, através da sua entrega. Quanto mais você se entregar, mais o Cordeiro vai se manifestar. O próprio Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, ele diz: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele será amado de meu Pai. E nós iremos para ele e nos manifestaremos a ele. Então, quanto mais você tiver a entrega, quanto mais você tiver a obediência, quanto mais esta palavra tiver em você, maior, muito mais será a manifestação de Deus na sua vida. Então, na verdade, meus irmãos, o que nós entendemos aqui é que Deus estava mostrando para Abraão que Abraão precisava entender uma coisa. Que o mais importante no Evangelho, o mais importante na vida daquele que crê no Senhor Jesus, é você ter uma vida de relacionamento sério com Deus. Você andar inteiro, você andar completo, você caminhar na presença do Senhor completo. Porque você não pode caminhar uma perna num caminho e outra perna no outro caminho. Não dá. Ou você caminha com as duas pernas no trilho, ou você está fora. Simplesmente não dá. Os dois não dá. E é isso que a Bíblia diz. Não podeis servir a Deus ou a Mamon. Você não pode servir a Deus e a outros senhores. Ou você bem serve a Deus, ou você então está por conta própria. E quando você está por conta própria, a coisa não fica bem. E aí, então, o Senhor estava mostrando para Abraão o quanto é importante, que o mais importante de tudo não é você receber, não são os benefícios, mas o mais importante de tudo é você ter uma vida de relacionamento
com o Senhor. Porque será através desse relacionamento que Deus vai agir na minha e na sua vida. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos, que essa palavra possa ficar na sua mente e no seu coração. E de que apesar de tudo que você possa estar passando na sua vida, apesar de tantas coisas equivocadas, apesar de tantos erros que você possa ter cometido, Deus ainda tem uma bênção para te dar. Glória a Deus. E que você precisa é encontrar a posição certa, para que nessa posição as bênçãos do Senhor venham alcançar a sua vida. Amém? Amém. Glórias a Jesus.